Mas vamos para a segunda parte, que é Hamlet Charlie. É um vídeo que eu tava esperando uns dias para ver. Futurama me ensinou sobre Deus. Futurama é uma série muito ateísta, por assim dizer. Que é uma zoeira de Star Trek, bem dizer. Então, eles falam de tudo, menos de religião. Daí, isso... Futurama vai ensinar eles sobre Deus. Vamos ver como é que isso sabe. Ok? Fala Vamos lá. rapaziada, hoje a gente vai falar de Futurama, e mais especificamente sobre o episódio que vários de vocês me recomendaram, Godfellas. Esse é o episódio que discute sobre a existência de Deus, religião e sobre o problema do mal de Epicuro. Vamos deixar claro aqui que eu adoro os vídeos do Hamlet. Ele traz a filosofia para qualquer desenho, qualquer arte, qualquer filme. Eu acho isso uma relação fantástica, porque os desenhos sempre tiveram mais profundidade para mim. Sempre tirei lições e ideias de desenhos. E nunca tive esse ângulo, esse ponto de vista compartilhado. E é uma pessoa que, mesmo que eu não possa demonstrar para ele o quanto eu compartilho de suas opiniões e seus pontos de vista, eu posso pelo menos assistir a seu conteúdo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês estiverem se perdendo no vídeo, podem perguntar. Já deixe no chat que eu pauso e converso com vocês tranquilo sobre isso, tá bom? O Matt não gosta. Caguei muito pro Matt. Mas ele fez um negócio lá de que errou e pediu desculpa. Eu não faço ideia do que ele falou, porque, de novo, caguei. Mas... não tem mais. Só isso mesmo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Fry e a Leela na nave lutando contra piratas espaciais e eles tendo que atacar mísseis e tudo mais. É um polvo que tem 3 pernas de pau? Na nave lutando... É uma imitação daquele maluco do Piratas do Caribe. É David Jones? Não, o Gameplay RJ, é David Jones mesmo. David Jones do Piratas do Caribe. Ele tem 3 papagaios e 3 pernas de pau. Bacana. contra piratas espaciais e eles tendo que atacar Ele não pediu desculpas? Mas o vídeo dele é eu errei. Nossa. mísseis e tudo mais. Só que em uma dessas, o Bender é acordado com uma bala de canhão e tem que sair do quarto pra achar um outro lugar pra dormir. E é nessa que ele vai tirar uma soneca dentro do casulo de um torpedo. E durante a batalha, ele é disparado pra dentro do espaço sideral. Eu percebi tarde demais que meus filhos são meus verdadeiros tesouros. Realmente tá. Ele tinha 2 tapa-olhos. Ele tem 2 tapa-olhos. Caramba, bicho. O maluco gosta de repetição. Só repetiu a mesma coisa, que não gosta de conteúdo BR e não vai retirar o que disse. Sério? Eu vou ter que ver. Próximo conteúdo que a gente vai ver nessa live é esse. Realmente tarde demais, amigo. Como o Bender é arremessado no universo infinito, ele vai ficar lá infinitamente. A menos que algum asteroide colida com ele, ou nave, ou planeta. Socorro! Homem mecânico caiu no espaço! Enquanto ele tá vagando por ali, ele começa a devanear sobre a vida e do nada tira um piano de dentro dele, junto com um candelabro. Daí ele fala uma coisa interessante. A única coisa que me mantém são é o pensamento que terei toda a eternidade para aperfeiçoar minha arte. É muito interessante ver ele pensando pelo menos isso. Ele tentou encontrar alento em alguma coisa que tinha ali no momento. Mas e se ele estivesse sozinho? Bom, isso a gente pode ver depois que ele ficou irritado por errar uma nota e simplesmente quebrou o companheiro de viagem dele, que queria estar ali pelo resto da eternidade. Isso aqui me lembra até um anime que eu assisti há algum tempo atrás, Jojo, ou Jojo, onde na primeira temporada o vilão era imortal e o único jeito de derrotarem ele foi enviando ele pro espaço, onde ele ficaria congelado pela baixa temperatura. Só que como ele era imortal, ele nunca ia morrer, e então ia ficar sozinho com os próprios pensamentos pela eternidade. E quando eu vejo esse episódio de Futurama, eu fico pensando exatamente a mesma coisa. O pensamento é algo que se desenvolve com... Quem é esse? Por que ele é tão importante? A gente vai chegar lá, não se preocupe. A gente vai chegar lá. O cérebro é um músculo e a gente pode malhar ele. Imagina o desenvolvimento que você teria se ficasse dialogando internamente durante milhões de anos. Não, crossfiteiros, não é pra você tirar o seu cérebro e ele fazer uma série de 5 ou 3 repetições de 15. Não é isso. É malhar o cérebro
conhecimento, tá bom? anos. Eu não consigo nem pensar no quanto iria mudar. Na real, eu acho que ficar sozinho durante um longo tempo assim iria fazer mais mal do que bem, mas enfim, não dá pra saber. O episódio continua e nós vemos que o Bender se encontra no meio de uma chuva de asteroides. Na verdade, não é chuva, é só um monte de asteroide. Uma dessas pedras se gruda ao seu corpo e nela tinha uma pequena civilização de uma espécie que se assemelha muito aos seres humanos. E esses serizinhos começam a pensar que o Bender é um deus, ao que carinhosamente eles chamam de Senhor Metal. Então o Bender puxa um desses homens e ele diz que é o Malakai. E eu não sou muito entendedor do assunto, mas acho que é uma paródia do nome Malakoi. O robô também começa a estipular mandamentos, semelhantes a todas as religiões que a gente tem no nosso mundo. Religiões que tentaram instituir um estado em nome de Deus. Vindo do Bender, o primeiro mandamento obviamente seria: Deus precisa de cerveja. Enquanto isso na Terra, eles estão tentando encontrar o Bender pelo cheiroscópio e também tem e falou, não, ele tá substituir o Bender por um robô aleatório. Ei, já soube que seu amigo Bender voltou? O quê? Sério? Mentira! Foi só pra te deixar um pouquinho mais alegre. Esse robô não é muito bacana, não. A gente continua a história do Bender e eles realmente começaram a fazer cerveja, mas por conta disso, eles começaram a se matar de trabalho. Eu juro que é robô de Weiser. É Lord Weiser. Muito boa, na boa. Não sei se quero ver isso não. Olha, eu preciso ver. Se a gente ficar enjoado demais, ficar muito ruim, a gente tira, mas eu preciso ver isso. Trabalhar. Tanto que a maioria dos seguidores ficaram mutilados, outros morreram pela fumaça tóxica e a indústria de bebida atraiu o crime organizado. Diga ao povo que o senhor está comovido com a situação deles. Vocês viram essa lágrima que caiu? Isso aqui é muita coisa para esses serizinhos, é praticamente um dilúvio no mundo deles. Sim. Em decorrência disso, o filho do Malakai quase se afoga, mas o Bender o salva e todos o agradecem. Obviamente a gente tem aqui um paradoxo, afinal foi o próprio Bender que causou o mal, então por que agradecer ele por fazer o bem? Ele podia primeiramente não ter chorado em cima de todo mundo. Isso me lembra o problema mas foi um acidente, pô, que argumenta contra a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. É mais ou menos assim, o mal existe, isso aqui é um fato, e Deus, ele quer prevenir o e tá em toda a humanidade, tá? Vamos deixar isso claro. Que ele não consegue. Então, se ele não consegue, ele é impotente. Não é E se ele consegue, mas ele não quer, então ele é malevolente. Então, será que ele quer e ele consegue prevenir o mal? Então por que o... É um paradoxo que existe há muito tempo, tipo... Se ele não pode parar o mal, então ele não é onipotente. E se ele pode parar o mal, mas não para o mal, então ele não é bom. Mas eu acho que não se divide só nisso. Ele faz um complexo todo de onipresença, onipotência em todos os três atores. Mas não sei. É mais um cara pensando mais tipo, por que existe o mal e por que deixaria existir o mal, do que negar a existência de Deus. O mal ainda existe. Então quer dizer que Deus não quer prevenir o mal ou ele também não consegue prevenir o mal? Então por que a gente chama ele de Deus? Essa é mais ou menos a estrutura do paradoxo e expressa bem a ideia. Geralmente... Não, é porque o cara tá viajando no espaço há sei lá quanto tempo. De repente ele tem uma civilizaçãozinha. Ele não pode fazer nada além de ter essa civilização. Aí eles falam, quais são os mandamentos, senhor? Ele vira assim, pô, meu mandamento é ter benefício próprio. Oxi. Ele é posto como um trilema, mas existem diversas variações com mais perguntas e mais profundidade, que a gente não vai usar aqui hoje. Um tempo depois, outro filósofo chamado Santo Agostinho tentou responder esse paradoxo com base no cristianismo, falando que o mal é a ausência do bem, e é um dos melhores argumentos para responder esse paradoxo. Mas depois veio Kant e respondeu esse filósofo cristão com outro argumento que também é muito bom, falando que aquilo na verdade é um salto ontológico. E para resumir para vocês, esses paradoxos não têm uma solução que agrade todo mundo. É claro que o Santo Agostinho vai agradar os cristãos, e a lógica é cristã. Kant vai agradar os que não acreditam no cristianismo, e enfim, e assim continua. Hoje eu não tô aqui para trazer respostas, hoje eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham desse problema? Essa é a base da filosofia, a maldita filosofia. Hoje ela, ao invés dela te dar a resposta, ela te dá mais perguntas. Vai ser sempre assim.
concordam ou discordam no paradoxo de Epicuro e o porquê disso. O episódio continua e nós vemos o Bender realizando os milagres que aquelas pessoas pedem. No caso, o vilarejo pede por riqueza e ele joga uma moeda que mata todo mundo. Só que é um aviso para você não desejar o que você não pode lhe dar. Os fazendeiros pediram a luz do sol para que eles possam produzir uma cerveja melhor. E se você tem uma mente apurada, já sabe no que isso vai dar. Que no caso é a fazenda toda pegando fogo. O pior é quando o Bender tenta apagar o fogo. Ele assopra e todo mundo sai voando. E eu sei que se Deus existir e ele for algo parecido com o Bender no quesito de não saber controlar os seus poderes, é melhor mesmo que ele não interfira. Se não alcançá-lo fisicamente, eu vou tentar uma coisa louca e desesperada. Essa piada faz bastante sentido, na verdade. Foi uma sátira com as pessoas que não encontram Deus na realidade, tentando encontrá-lo através da oração ou adoração, ou quando as pessoas perdem algum ente querido e elas tentam se comunicar por meios religiosos, como aquelas mesas espíritas ou através de orações. A minha visão sobre isso é quase no Caio, porque eu também acho que quando tentamos esses métodos de comunicação é quando estamos desesperados. Afinal, por que chamar Deus por problemas que nós mesmos podemos resolver? Você só fala com ele quando é algo que está fora do seu controle. E bem-vindo ao mundo. A maioria das coisas está fora do seu controle. Mas eu entendo as pessoas que acreditam fielmente que as orações e rezas e rituais funcionam. Somos seres imaginários e queremos muito acreditar que essas coisas são reais. Infelizmente, quando olhamos para a realidade em si, não vemos nada disso. Vemos apenas o mundo como ele é, sem filtros ou imaginação. Isso me lembra uma frase de Douglas Adams. Não basta apreciar a beleza de um jardim sem ter que imaginar que há fadas nele. Com tantas pessoas falando hoje em dia que a vida é pra... Não, calma, peraí. Não basta apreciar a beleza de um jardim sem ter que imaginar fadas nele. Tá, tem sim. A gente acha a flor bonita, mas se uma criança quiser imaginar fadas, vai achar mais bonito do invadido jardim. Sem ter que imaginar que há fadas nele. Com tantas pessoas falando hoje em dia que a vida é pra Deus, que tudo que fazemos tem que ser pra Deus, ou que devemos louvar e adorar somente a Deus, pra essas pessoas o meu questionamento é: não basta viver a vida só por viver, sem ter que ficar procurando algum objeto de adoração. Viver pra si e pros que estão ao seu lado, sem ter que ficar imaginando que há alguma entidade superior e que em algum dia ela vai te trazer salvação. A imaginação é uma coisa bela e sublime, mas o essencial se encontra na realidade. Eu nunca colocaria a imaginação acima da realidade. Assim como eu nunca colocaria Deus acima das pessoas que eu amo. Existe alguma religião que possa ajudar a encontrar meu amigo? Bom, nós podemos rezar juntos. E não tem nada útil pra gente fazer? Não. Depois disso, o Fire vai procurar outras alternativas pra tentar encontrar ele, vai até... Cara, eu sei que é pra ser só baseado na lógica, a ideia de fé se torna a imaginação ou a vontade de que exista coisa, mas... não é bem por aí, sabe? Não tem como explicar a fé como imaginação. Aí você tá sendo muito seco. É em uma pessoa que diz falar com espíritos, uma adivinha. Escuta, quer falsa Mas ela é esperança robô, ou pô. não? Só se não tiver nenhuma. Pra mim, a maioria das religiões se resumem a falsas esperanças, prometem coisas boas, vida após a morte. Mas a verdade é que se houvesse uma religião sequer que de fato cumprisse o que prometesse, todos seríamos apenas essa religião. Mas nenhuma cumpre ou cumpriu o que prometeu, e é por isso que os homens tiveram que... Ou cumpre e a gente não sabe, porque o pós-vida só cabe a pessoas que voltariam dos mortos, e isso não acontece. Então a gente não tem testemunhas de qual poderia ser a certa ou a errada. E esse certo problema desse quesito. que trava guerras santas entre si, para impor um modo de pensar em outros povos, para fazer... Como diria Porta dos Fundos, já que ele tá citando tantas pessoas aí, vamos citar do lado dos memes, citando Porta dos Fundos, e se Deus for o cara da Polinésia alemã? E aí? O que a gente vai fazer? Fazer dessa farsa uma realidade imaginária. No arco do Bender, uma civilização inteira se construiu na bunda dele, e essa é uma civilização que deixou de acreditar nele porque as preces não são atendidas. Mas isso é porque o Bender não ouve. O Malakai pediu para que Bender interferisse, porque esse povo quer uma guerra contra os que acreditam. Ô, Malakai, toda vez que eu interfiro, eu só pioro as coisas. É melhor você resolver seus probleminhas, tá? Só que não adianta, o Bender não faz nada e o povo descrente começa a guerra. Não
tema. Estaremos em breve com o senhor. Estão comigo agora. Este é o nível máximo de estar comigo. Bom, acho que eu já falei disso aqui no canal algumas vezes, mas tudo bem. De não ficar esperando vida após a morte, porque por mais que você não goste da sua vida, não há nenhuma evidência que você vai ter outras. Então Pois tenta é. aproveitar que Aí você tem ferrou. tanto quanto você pode. Porque se tem uma certeza é de que você não vai viver pra sempre. E não dá outra. Todo aquele povo é morto, uma civilização inteira extinta. Nisso, o Bender fica chorando no Aí é espaço até encontrar uma galáxia que fica sinalizando em binário. Daí ele magicamente aprende a língua do Bender, como se fosse um supercomputador. Mas o robô pergunta pra ele se ele é Deus, ao que ele diz que possivelmente é, porque sente compaixão por todas as coisas. Mas por que Deus pensaria em binário? Você não é Deus. Apenas os restos de um computador de uma sonda espacial que colidiu com Deus. Isso parece provável. Os dois conversam um pouco sobre a vida e isso me faz pensar o que eu perguntaria pra Deus caso eu visse ele. O que você perguntaria se você tivesse a chance de falar com ele? Quando se faz as coisas certas, as pessoas... Por que o pernilongo existe? É um questionamento válido se você parar pra pensar. Porque ele não serve de alimento, tá? Para os insetos, não. Ele não ajuda nosso ecossistema. Então, qual que é o propósito? Só nos irritar mesmo? Ele só existe para isso? É a única coisa que faz? Por quê? Talvez eu tivesse outra pergunta, mas a primeira que veio na cabeça, assim, na lata, é isso. pessoas não vão ter certeza se você fez alguma coisa. Esse aqui é um argumento que muita gente usa, falando que o mundo já está em estado perfeito. Essa ideia vem de uma longa história da filosofia. Inclusive, um filósofo que eu lembro que tem essa ideia é o Leibniz. Ele tem a ideia de que Deus pensa em todos os mundos possíveis, mas só o melhor deles é concretizado. Achar isso é ter um ultra otimismo no mundo em que vivemos. Isso é olhar contra a realidade em si. Tempos depois... É pra parar pra pensar que se já tá ruim aqui, poderia ser muito pior. Voltaire escreveu Cândido e o Otimismo, que é um livro que eu recomendo para todo mundo ler. E ele meio que refuta essa ideia. E pode parecer óbvio, mas tenta olhar ao seu redor. Todo mundo consegue pensar em um mundo mais perfeito do que esse. Não é difícil observar que essa ideia é furada. Mas é necessário um longo argumento contra a ideia para comprovar de fato essa tese. O episódio continua e essa moça recomenda pro... Eu perguntaria, você realmente ama a vida humana diante de tantas pessoas, mas... E por que você não para essas pessoas malignas? Realmente é isso que você queria perguntar? É porque muita gente já ama a humanidade apesar dos erros que ela comete. Então eu acho que Deus seria a pessoa mais amável disso. O Fry procurar os monges de Shuba, que são uma classe... Até porque se a resposta dele fosse não, você ia ficar sabendo, porque você não estaria existindo. Se ele não gostasse da humanidade, ele teria desfeito. Né? antiga de monges Sua que resposta. acreditam em Deus e está em algum lugar nas profundezas do espaço e procuram ele com um telescópio potente. Então a Layla e o Fry decidem ir em busca pro templo. A Layla fica dizendo que é inútil procurar ele, mas mesmo assim o Fry tem esperanças. Chegando nesse monastério, eles veem o telescópio e uma pessoa que fica procurando Deus o dia inteiro. Mas o monge principal não deixa eles procurarem pelo Bender. Ele fala com tanto amor sobre o amigo dele. Talvez esse amor no coração dele seja Deus. Tá bom, mas por que não chamar simplesmente de amor ao invés de Deus, então? Oh, que conveniente. Uma teoria sobre Deus que não é necessário olhar através de um telescópio. Os monges são pacíficos, então os dois ameaçam eles e os prendem pra usar o telescópio. Assim, o Fry perde as esperanças. Ele aleatoriamente dá um tapa no telescópio. Nesse caso, eu esperaria que ele te mandasse pro inferno. E gira aleatoriamente para uma galáxia que fala em binário. Ou seja, eles encontram Deus depois de 700 anos tentando. E com a ajuda do microfone, o Fry fala que quer o Bender de volta, e a galáxia faz o resto do trabalho. É interessante notar que essa galáxia não cumpre os requisitos para divindade, que é onisciência, onipotência e onipresença. Ela não sabe, por exemplo, onde fica a Terra. Mas e se Deus for assim? E se Deus só criou o universo e o tempo, mas não sabe onde isso vai dar? Isso faria dele menos Deus? Bom, eu acho que não. Afinal, o artesão, depois de criar um objeto, não tem mais
mais controle sobre o futuro daquele objeto. E essa galáxia também me lembra um conto de Isaac Asimov, chamado A Última Pergunta. Então fica aí a recomendação. No final, todo mundo se encontra, só que o Fry e a Layla esquecem de soltar os monges. Isso faz com que o Fry fale que Deus vai soltar por eles, ao que Bender responde isso aqui. Não pode contar com Deus pra qualquer coisinha. Ele mesmo me disse isso. Agora vamos. Se a gente não soltar os monges, ninguém soltará, cada um na sua. Essa frase expressa muito bem o meu pensamento sobre o comodismo que a religião cria nas pessoas, e isso me mostra que não dá pra basear tudo em religião, nem valores, moral ou política. Não podemos depender de Deus pra tudo, nem podemos ter só uma religião no centro de tudo. Ou não temos nenhuma, ou temos várias. Foi assim que se criou a república e o senso de humanidade. Aqui nessa terra é o homem pelo homem, e é por isso que devemos viver por nós mesmos, sem esperar que uma entidade faça algo ou nos salve de algum pecado que a gente cometeu. Só você pode se salvar do seu pecado. Esperar que Deus faça algo por você é perda de tempo. Você é a única pessoa que pode fazer algo por si mesmo. Ok, pegamos um pouco pesado no final, né? Tipo assim, para de jogar sua responsabilidade pro lado, porque ela é sua. E eu entendo. Eu realmente entendo isso. Sabe, a gente vive muito jogando a responsabilidade para outra pessoa. Aquela pessoa vai me amar. Aquela pessoa vai fazer isso pra mim. Aquela pessoa vai... Deus vai fazer isso pra mim. Não. Não. Tem coisa que a gente tem que fazer por nós mesmos. Ele não vai resolver sua situação quando, sei lá, for um problema de futebol. Se o seu time tá empatado, ele não vai ajudar a fazer um gol. Tá? Então, não fica jogando responsabilidades para outras pessoas. Não joga a ideia de que a sociedade tinha que ter feito algo por você. Ou que ela tá torta e ela devia ir pro seu lado da coisa. Ela devia sustentar os seus padrões e o que você acha certo. Nunca vai acontecer, ok? Então, se adapte você.